E aí, pessoal? Na nossa análise de hoje, vamos mergulhar no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei de Registros Públicos, a nossa velha conhecida LRP. Essa é aquela regra essencial que lista o que simplesmente não é motivo para o cartório devolver ou pedir a retificação da Declaração de Nascido Vivo, a famosa DNV. A ideia do legislador aqui é pura desburocratização, sabe? Se der alguma divergência no nome do bebê ou do pai na hora de preencher aquele papel lá na maternidade, isso não pode travar o registro da criança de jeito nenhum. O que vale mesmo é o que é declarado presencialmente no balcão do cartório ou que as regras da lei civil determinam. Bom, vamos direto ao ponto com um cenário prático fantástico para ilustrar isso. Essa questão do Exame Nacional dos Cartórios traz uma situação bem comum. Imagina o seguinte: um registrador cismou de pedir a retificação de uma DNV por dois motivos. Primeiro, porque o nome do bebê que estava no papel do hospital divergia em parte do nome que os pais escolheram na hora do registro. E segundo, porque o nome do pai, escrito na declaração, era totalmente diferente do que o registrador verificou aplicando a legislação civil. Diante dessa confusão, o que a lei manda fazer? Vamos destrinchar as alternativas para entender a aplicação exata da norma. Começando pela alternativa A. O texto diz que essa divergência parcial no nome do bebê não constitui motivo para solicitar a retificação da DNV e que deve prevalecer um último nome, ou seja, o escolhido perante o registrador. E olha só, tá certíssima. A lógica é muito simples e direta. Os pais podem mudar de ideia, né? Aquele nome rabiscado na ficha da maternidade não é uma sentença definitiva. O que tem peso legal de verdade é a manifestação final, livre e consciente feita lá no cartório. E isso ilustra perfeitamente a intenção da lei. A alternativa A é literalmente um espelho da redação do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 54. A norma fala expressamente que seja uma divergência parcial ou até mesmo total, quem ganha a disputa é sempre o último nome escolhido. Zero necessidade de devolver papelada para o hospital corrigir. É a desburocratização agindo na veia. Agora, a alternativa B tenta dar aquela rasteira clássica de prova. Ela até acerta ao dizer que a divergência não é motivo para a retificação, mas escorrega feio quando afirma que deve prevalecer o primeiro nome, o que consta na declaração do hospital. Completamente incorreta. Como a gente acabou de ver, a regra determina o extremo oposto. A palavra final no balcão é a que manda para valer. Seguindo para a alternativa C, temos uma lógica distorcida bem parecida. Ela fala que a divergência no nome do pai não gera retificação, mas erra rude ao dizer que o que vale é o nome do pai anotado lá na DNV inicial. Absolutamente incorreto. Um papel preenchido num corredor de hospital não tem força jurídica para atropelar as regras de filiação do nosso direito civil. O que é super interessante de notar aqui é esse contraste que o inciso 4º da lei traz. A norma encerra a discussão dizendo que, em caso de divergência no nome do pai, prevalece o nome verificado pelo registrador, de acordo com a legislação civil. É pura segurança jurídica. O registrador faz uma análise técnica rigorosa, olha as certidões de casamento, regras de presunção de paternidade, enfim. Essa análise criteriosa que dita as regras do jogo no assento de nascimento. Já a alternativa D vai totalmente na contramão da nossa aula de hoje. O texto fala que a divergência parcial no nome do bebê constitui, sim, motivo para solicitar a retificação. Errada! A lei diz expressamente o contrário logo de cara. Essa alternativa é a verdadeira antítese de tudo que a norma defende, já que a regra existe justamente para proibir que o cartório atrase o registro da criança por causa de um detalhe desses. E para fechar as opções, a alternativa E usa a mesma lógica furada, só que para o nome do pai. Ela diz que essa divergência total constitui motivo para a retificação da DNV, e incorreta pelo mesmo fundamento. O registrador não tem que devolver documento nenhum por causa disso. Ele simplesmente aplica a legislação civil, lavra o ato e garante que a criança saia de lá documentada e cidadã. Então, o ponto crucial da nossa análise, o nosso verdadeiro resumo de ouro, é esse. Primeiro, para definir o nome, prevalece a escolha dos pais feita de forma presencial e consciente perante o registrador. Segundo, para definir o nome do pai, a legislação civil é soberana. E terceiro, nada de devolução de DNV por conta dessas divergências. As escolhas da família e a lei civil sempre vão se sobrepor a um mero erro de preenchimento hospitalar. Sendo assim, nosso gabarito oficial é a letra A, sem nenhuma dúvida. É fascinante perceber como um simples parágrafo de lei tem um impacto social gigantesco, né? Fica aqui uma reflexão final.
Imaginem só quantas famílias são salvas de um verdadeiro pesadelo burocrático todos os dias. Ter que voltar no hospital para refazer um formulário toda vez que mudassem de ideia sobre o nome do bebê ia ser um caos e atrasaria o acesso daquela criança a direitos básicos. Felizmente, a lei garante a agilidade que a vida real exige. Um ótimo estudo a todos e continuem sempre explorando a lógica brilhante por trás de cada norma.